Graça e paz, queridos e queridas, amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Tá abençoado? Vamos ler o nosso texto de hoje, Esdras 7 e Esdras 8, e aí, se Deus der graça, semana que vem a gente termina a leitura, o estudo de Esdras, e vamos entrar em Neemias. Oremos. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio deste dia abençoado e por esta oportunidade de nos reunirmos para cantar louvores ao Teu nome e estudar a Tua palavra. Obrigado, fale conosco, nós dependemos do Senhor, queremos ouvir a Tua voz, é o que te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, esse assunto, ou esses assuntos, Esdras vindo a Jerusalém, a lista dos cabeças das famílias que voltava, isso tudo, irmão, diz respeito à segunda colônia, é a segunda leva de gente que está voltando para Jerusalém, para ali reconstruírem a cidade, os muros, o templo, enfim, trazer o povo de Israel para dentro da sua casa. Eu disse para os irmãos na semana passada, que este capítulo 7 está acontecendo mais ou menos 100 anos depois que aconteceu o registro, na verdade, do capítulo 1, quando está registrado o decreto do rei Ciro e os primeiros movimentos para o povo sair do exílio. Então, em 6 capítulos, passou-se quase 100 anos, nós falamos sobre isso na semana passada. É só para os irmãos entenderem que tudo isso que nós lemos hoje está abrangendo aí um período enorme de muitos anos. E é muito importante a gente, irmãos, registrar as coisas. Às vezes tem gente que vem na igreja e acha muito ruim uma reunião administrativa, onde tem uma ata, onde tudo é registrado. É por isso que nós podemos ler isso hoje, tá, irmãos? Esses assuntos que estão registrados aqui, aconteceram lá pelo ano 400, 500, 1000 antes de Cristo, os acontecimentos, e eles estão registrados, por isso tiveram acesso, e hoje nós podemos ler. Então as atas que a gente faz de uma reunião, os relatórios que a gente presta, você viu que o capítulo 8 terminou, ele mostrando que foi pesado o ouro e a prata, foi pesado umas 3 vezes aquilo, até que por fim, foi pesado dentro da casa de Deus, diante dos sacerdotes dos levitas, e foi registrado que foi pesado. Então, os relatórios que a gente ignora, que a gente não gosta, de prestar, na verdade, eles são importantes diante de Deus, eles são importantes diante da sociedade, na verdade, Então, assim, nós já vamos encontrar de cara, nesse capítulo 1, nesse capítulo 7 que nós lemos, a habilidade de Esdras como um escriba, a gente vê o registro tão profundo e tão importante que ele fez, por ser hábil escriba, Esdras registra até mesmo o decreto que o rei colocou nas mãos dele para que ele levasse com ele para Jerusalém. Obrigado, irmãos. Então esse decreto, irmãos, ele é muito profundo, e eu notei que dentro desse decreto, o nome de Deus aparece, irmãos, 17 vezes. Olha que Artaxerxes, era um rei persa, ele não era um rei, irmãos, ele não era judeu, ele não era um servo de Deus, ele era um homem, vamos dizer, ímpio, mas de tal maneira Deus, irmãos, move o coração de toda a raça humana para abençoar quem ele quiser abençoar, que este homem nesse decreto, ele fala 17 vezes o nome de Deus, e 11 vezes ele cita o teu Deus, ou o seu Deus, ou o vosso Deus, falando com Esdras. Então Esdras tinha vamos dizer assim, uma moral muito grande, tinha um testemunho muito grande diante daquela sociedade, e olha bem, que mesmo no exílio, mesmo num lugar impróprio, o servo de Deus se destaca, irmãos. Aquele homem, aquela mulher que quer servir a Deus, ele serve a Deus na hora da tranquilidade, na hora do bem, mas até na prisão. Veja o exemplo de José no Egito. José estava ali preso no Egito, no entanto, José deu um testemunho tão bem dado, ali dentro daquela prisão, que foi aquilo que motivou a liberdade dele. Então não importa se é na prisão, não importa se é no exílio, não importa se é no trabalho, não importa se é no trânsito, não importa se é na rua, não importa se é fazendo compra, lá na loja, comprando alguma coisa, não importa se é dentro de casa,
né, com os parentes, com os vizinhos, não importa, irmãos, aquela pessoa que serve a Deus, ela se destaca e ela ganha bênçãos a partir disso, é o que Esdras está ganhando. Então, está meio que embutido aqui, mas a gente vê que testemunho que ele tem, porque esse decreto fala aí 17 vezes o nome de Deus, e fala, dessas 17, 11 vezes, fala o teu Deus, que dá essa carta, né, para Esdras e cumprir a tarefa dele, e fala, né, o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus. Olha o 19, por exemplo, olha, os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-o perante o Deus de Jerusalém. E aí vai, Deus, Deus, Deus. De tal maneira, né, irmãos, o trabalho que Deus fez no coração desse homem, né? O rei Artaxerxes, irmãos, ele chega até mesmo a proferir uma punição severa, que podia chegar até a morte, para quem de alguma maneira não seguisse, né, tentasse impedir que aquilo, que o desejo de Deus para Jerusalém, para Israel se confirmasse. Então prisão, desterro, muita coisa, e também chega ao ponto de não cobrar nem taxa e nenhum imposto de todos aqueles que serviam dentro do templo. Então são coisas que a gente vê que Deus move o coração do ímpio para que o servo de Deus seja abençoado. Eu, por ter morado nos Estados Unidos, eu aprendi algumas coisas boas que tem lá. Uma coisa boa que tem nos Estados Unidos, irmãos, entre muitas, primeiro, os Estados Unidos reconhecem como um dinheiro que pode ser deduzido do imposto de renda, todo dízimo e oferta que você dá para a igreja. Já imaginou você entrega o dízimo na igreja aqui? Chega no final do ano, o tesoureiro te dá um documento carimbado e registrado pela igreja que você deu aquele valor, e aquele valor é deduzido do imposto de renda. Então tem gente que pensa assim, será porque os Estados Unidos é um país tão ímpio, mas é tão abençoado? Uma delas é essa. Então todo crente, qualquer pessoa, pode ser até ímpio, que doou dinheiro para a igreja, deu o dízimo, no final do ano, o tesoureiro entrega para ele um papel, na hora que ele vai declarar imposto de renda, ele entra com aquele e deduz do imposto, igual aqui no Brasil, você pode deduzir saúde, escola, né? Então veja bem, como é que o mundo tem países que beneficiam o reino de Deus e é abençoado. Outra coisa lá, é que quando você vai comprar qualquer coisa que você for comprar para a igreja não paga imposto. Tá bom? E o imposto é bem carinho, tá, irmãos? Também, igual aqui. Então, você vai comprar uma caneta para a igreja, se você entregar o CNPJ da igreja, a igreja não paga imposto daquilo. Vocês estão gostando de comprar gasolina sem imposto, não tá? Pois é, já imaginou a diferença que faz o imposto? Os Estados Unidos faz isso com a igreja, então a igreja não paga imposto. Você entregou o CNPJ da igreja, se o carro é da igreja, sei lá o que é da igreja, não paga imposto. Então a gente tem que entender que isso que nós estamos vendo acontecer aqui, que o rei Artaxerxes está determinando, a gente sabe que tem países que fazem isto, e isso é devolvido para o povo em forma de bênção que Deus dá. Então lá é um país próspero, país muito abençoado, né? Então a gente vê isso, apesar de muitas coisas que eles têm feito que não agradam a Deus. Então assim, isso é muito importante. Por isso que é importante a gente orar para ter uma nação justa e abençoada, uma nação que serve a Bíblia. Mas esse registro é muito importante, tá, irmãos? Então a gente vê o testemunho grande de Esdras sendo beneficiado, né, dentro desse decreto que dá liberdade a ele de trabalhar, e o quanto, né, a nação é abençoada por causa de um ímpio que vem nesse momento fazer e exercer a vontade de Deus. Já o capítulo 8 vai trazer para nós, irmãos, a lista dos cabeças das famílias. Por isso nós saltamos do 2 até o 14, porque era só a lista de nomes que estava ali. Aqui então Esdras vai enumerar os líderes que retornaram com ele. Só que tem um detalhe nesse retorno com Esdras, é que num dado momento ele vai passar o povo em revista. Quando ele vai revistar o povo, irmãos, ele deu falta que lá não tinha nenhum dos filhos de Levi, está registrado no versículo 15. Então quando ele viu, peraí, não tem ninguém de Levi aqui, oh meu Deus, nós vamos ter que fazer alguma coisa. O que ele faz? Então ele convoca, né, Eliezer, alguns dos sábios de Israel, né, diz a palavra aqui que eles eram sábios, de verso 16, ele convoca e manda eles, envia-os a Ido,
a um chefe de Cassífia e pede a ele que envie ministros para o templo, porque infelizmente eles estavam de volta a Jerusalém, mas não tinha ministro no templo. Então ele nota isso e ele pede. E o que acontece? Ele recebe então esses ministros e mostra para nós, irmãos, uma coisa tão importante aqui, que é o cumprimento da lei, que é o cumprimento das regras. Eu me preocupo muito, já falei para vocês, com as igrejas hoje, que chama qualquer um de pastor, né? Que chama qualquer um de pastora, e que todo mundo faz o que quer e tá bom. Aqui você está vendo que Esdras se preocupou porque não tinha ministros para o templo. Tinha sacerdotes, mas não tinha os levitas que faziam aqueles demais serviços. Então ele manda buscar, e esses homens vêm para que possa se fazer o serviço da casa do Senhor. Deus não se agrada de ver a gente, irmãos, de maneira desordenada. A igreja precisa saber disso, precisa trabalhar isso dentro do coração. Já falei para os irmãos, como é que um pastor batista se forma, como é para chegar, já falei para os irmãos, isso é muito importante a gente zelar e guardar por isso. Para chegar a ser pastor, você tem que passar por curso, por preparo, por muita coisa para chegar a ser um pastor. Então a gente tem que orar a Deus e clamar e pedir, né? Pedir a Deus que dê a gente sabedoria para a gente não cair na mesma. Recentemente alguém me pediu, pastor, dá um estudo para nós do louvor, ou então dá para a igreja inteira um estudo sobre essas coisas que estão falando aí. Os irmãos sabem que tem um cantor famoso aí, que falou que o hino Alvo Mais que a Neve, né, a gente não pode cantar ele não, porque ele é discriminatório. Os irmãos ouviram isso? Quem não ouviu, levanta a mão. Quem não ouviu? Só 4 pessoas não ouviram. Por que ele disse isso? Ele disse porque ela fala assim, alvo mais que a neve, o sangue de Jesus nos torna. Então diz ele que isso é discriminatório, porque querer que todo mundo fique branco igual a neve, é discriminar quem não é branco. Está vendo, né, irmã? A irmã não ouviu, mas a irmã já logo fez assim, porque, meu Deus, não tem lógica, não tem mesmo. Então, tem outro lá que diz que a gente não pode cantar aquele hino, nosso general é Cristo. E por aí vai. Então assim, mas meu Deus, o que está acontecendo? No dia que me falaram isso numa reunião do louvor, eu falei, bem feito, vocês andam por aí chamando todo mundo de pastor. O outro lá é pastor Kleber Lucas, a outra é pastor não sei o que. A pessoa tem que ter uma base, e mesmo tendo uma base, a gente ainda erra, ainda cai na besteira de fazer coisa errada. Imagina agora, todo mundo agora é pastor. E eu tenho pedido esse ano, eu vou reunir com os coordenadores, cuidado, quando você trouxer alguém aqui, que não é pastor, não chama de pastor, chama pelo nome. Por quê? Porque isso é importante diante do Senhor, senão a coisa vira bagunça, está virando bagunça na verdade, né? Qualquer um é pastor. Eu já disse, pastor tem que ter chamada, é vocação. Pastor não é pregar bonito, pastor não é ensinar bonito, pastor é vocação, irmãos, é cuidar de ovelha, é ter uma palavra de Deus na hora que aquela pessoa precisa. Púlpito é o de menos, isso aqui é o de menos na vida de um pastor, isso aqui é o de menos. Então assim, é muito importante a gente entender isso. E o que nós estamos encontrando aqui, mais uma vez na Bíblia Sagrada, é o zelo, né? É o zelo com aquilo que é de Deus. A lei estabelecia que tinha que ter os sacerdotes, os levitas, cada um na sua função, e aqui Esdras então recorre a isso. Então ele faz esse pedido, envia, né, pedindo que se dessem a ele ministros, né, e em seguida, irmão, destaca-se a preocupação com o testemunho diante do rei. Esse Esdras, ele se preocupa em testemunhar diante do rei. Está registrado aqui um fato que eu gostaria muito que todos nós crentes hoje observássemos. Veja bem o capítulo 8, versículo 21, depois o 22, o que diz? Diz assim: apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, olha, a fim de pedirmos a Deus uma jornada segura para nós, para nossos filhos e para todas as nossas posses. Ele está dizendo aqui que ele apregoou, vamos todo mundo jejuar, e vamos pedir a Deus, que Deus nos guarde na viagem que nós vamos fazer, guarda nossos filhos, e guarda tudo que a gente tem. E ele explica por quê, olha o verso 22, porque eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros, para que nos defendessem no caminho, porque eu tinha dito ao rei o seguinte, porque ele disse assim, irmãos, olha, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas
a sua força e a sua ira é sobre todos os que o deixam. Você está entendendo aqui, irmãos, que eu coloquei ali que há aqui um destaque para o testemunho diante do rei? Ou seja, ele abriu a boca lá atrás e falou com o rei: ó rei Artaxerxes, a mão do nosso Deus ela é para proteger todos aqueles que estão com ele, mas a mão de Deus é contra o rei, quem não é com Deus. Então, irmãos, na hora de fazer uma viagem, e ele registrou aqui, irmãos, que tiveram muita resistência, muita gente, né, contra eles no caminho. Aí o que ele fica? Ele teve vergonha de falar: ô rei, manda com a gente alguns guardas, porque nossa viagem é longa, é perigosa. Ele ficou com vergonha porque lá atrás ele falou, irmãos, que Deus era com os que eram com ele, que Deus estava com eles. Então, como pode eu dizer que Deus está comigo, mas ali na frente, irmãos, eu recorrer aos recursos que não são de Deus? Então a gente precisa muito, irmão, de clamar a Deus por essas coisas. Eu conheci um rapaz, que eu morei na verdade com ele, depois ele aceitou Jesus. Ele teve uma dificuldade muito grande com um determinado pastor, um dia, porque esse pastor era do tipo que falava muito de fé, de cura, que tem todo assim, sabe quando a pessoa exagera, vai além do que a Bíblia diz? Porque que Deus cura, todo mundo sabe, irmãos, Deus cura, Deus já me curou, eu já fui curado muitas vezes, mas em outras não. Vocês viram uma pedra no rim, tanto que ela me perturbou, muita gente orando para a pedra assim, a pedra não saiu, a pedra só saiu com a mão do médico. Então Deus não quis curar igual das outras vezes, Ele curou. Eu já tive um problema nos rins aos 15 anos, Deus me curou. Então, e tive outros problemas que Deus curou. Porém, tem gente que deixa entender que Deus cura e você não precisa buscar médico. Vocês já viram pregador assim? Existe mais da conta, irmão. Tem umas igrejas então, não quero citar nome, que parece que lá não tem doente, lá não adoece, lá cura mesmo e tal. Tanto que, vez por outra eu fico sabendo que um desses pastores aí que fica ensinando essas coisas, quando está doente, teve um que saiu do Brasil para fazer um tratamento de próstata. Não vou falar o nome porque talvez você não sabe quem e nem precisa. Saiu do Brasil para fazer um tratamento de próstata. Mas por que ele saiu do Brasil? Vergonha, porque dá a entender que você não pode adoecer. Então a gente tenta aqui ter um equilíbrio para mostrar para você que Deus cura quando Ele quer, quando Ele não quer, Ele não cura. A gente tem que tomar os remédios, senão morre. Não é verdade, irmão? Tem que tomar o remédio. Agora, o incentivo é sempre orar para que Deus nos cure e a gente não precise. O que eu quero dizer? Quero dizer que o Esdras aqui estava preocupado com o que ele falou lá atrás. Ele falou que a mão de Deus é com todos aqueles que estão com ele, então como é que agora eu vou pedir ele guarda para levar conosco na viagem? Complicado, né, irmãos? É uma coisa contraditória. Então esse rapaz que eu morei com ele um dia, novo convertido, cheio de fé, começando sua caminhada na igreja, ele ia comigo na igreja, ainda não tinha aceitado Jesus, e de repente, aliás, tinha aceitado Jesus, não tinha batizado ainda. O que acontece? Vai um pregador desse de fogo lá na igreja, que arrebenta, que não adoece, que não sei o quê. Aí o camarada está fazendo uma campanha de 3 ou 4 dias na nossa igreja, mas uma bênção, o camarada, é um brasileiro, tá, irmãos? Brasileiro, muito abençoado, mas caiu na besteira disso, e aí no segundo dia de campanha não pode porque ele adoeceu. Vê que contradição. Plena campanha, né? Mas daquele jeito, aquela campanha igual eu estou dizendo para vocês, sem equilíbrio, aquela te incentivando, mas de tal maneira que pondo, tipo assim, quem tiver doente aqui é porque não tem fé. Aí o camarada vai e adoece, parece que até a mão de Deus, né, irmão, para ensinar para ele, olha, não faz isso porque você está enganando o povo, é uma enganação isso. Então é contraditório. Então aqui a gente vê a preocupação de Esdras em não contradizer, de não dar mau testemunho. Então por isso ele não pediu escolta, porque ele disse lá atrás que Deus é com aquele que o protege. É muito bom, vez por outra Deus nos honra, tá? Vez por outra Deus nos honra. Já falei coisa aqui nesta igreja que Deus honrou, eu louvo a Deus, né? Mas isso a gente sempre tem que ter conosco. Insista em exercitar a sua fé. Ore para que Deus te cure, ore para que Deus resolva suas questões, ore, e creia que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer somente quando Ele quiser, porque Deus não anda a mandado meu, nem seu, nem de ninguém, amém, queridos? Uma das coisas que a Covid-19 nos ensinou, é que aqueles pastores milagreiros, aqueles pregadores da televisão que parecia que eles eram mesmo de poder, deu para ver que não é de poder nada, tá, irmãos? Uma da grande lição, eu aprendi muito com o Covid, eu aprendi que eu estou certo nessa caminhada que eu estou nela, de ponderar, de andar com o pé no chão, porque
eu pensei, essas igrejas ninguém vai pegar nem Covid, porque os camaradas é milagreiro, que entra aleijado, sai andando, que entra cego, volta e atravessa enxergando. Você viu que esses camaradas sumiram da TV? Sumiram, não é? Ué, eu pensei assim, eu também cheguei a crer, irmãos, vou ser sincero com você, não minto não, tá? Eu cheguei até a mandar oferta, porque eu vi algumas coisas e falei, Deus, preciso de apoio. Mandei sim, não mandei aquela oferta igual todo mundo manda aí para morrer, não assumi compromisso, mas depois, sabe, o que a gente vê 2019, 2020 mostrou para nós? Mostrou para nós, irmãos, aliás, 2020, né, 21, 2019, 2021, mostrou para nós que era tudo mentira, tudo lorota. Ninguém se atreveu a orar e falar, nesse arraial não vai ter Covid. Não, queridos, não teve. Nós oramos aqui adoidado e morreu pelo menos uns 3 aqui de Covid, outros morreram de outras doenças. Muitos morreram, na verdade, de outras doenças, mas pelo menos 2, 3 aqui morreram de Covid. A gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que aprender a exercitar a nossa fé dentro de um equilíbrio, igual eu estou mostrando para os irmãos aqui, que Esdras teve. Ele teve um passo de fé, quando ele disse, olha, Deus vai nos guardar, e ele pôs o povo para jejuar e orar para que Deus guardasse, mas não recorreu à ajuda do homem. Essa é a questão, não recorreu à ajuda do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Louva a Deus por isso. Eu lembro de um evento, logo quando eu assumi o pastorado da igreja, a gente queria comprar alguma coisa aqui na igreja, não lembro o que, eu não anotei, mas eu lembro que eu reunido com a diretoria da época, eu falei para eles, olha gente, vamos fazer, Deus vai dar o dinheiro, vamos fazer, Deus vai dar o dinheiro. Reunido com eles eu falei isso, falei, descansei, né, Deus vai dar o dinheiro, vamos fazer que Deus vai dar o dinheiro. Lembro direitinho, num dia de uma reunião administrativa, para o carro lá fora e entra um camarada com roupa da Uzi Minas aqui dentro. Quem esteve na reunião na época vai lembrar e tal, é muito antiga isso, logo no início. A pessoa entrou, conversou com um, conversou com outro, o irmão Jonas foi lá no meu ouvido, falou, pastor, esse irmão, esse moço aliás, está aqui porque tem uma oferta para entregar para a igreja, uma oferta. Falei, amém, a oferta é muito bem-vinda, né? E aí, conclusão, o camarada explicou, a mulher dele veio aqui nessa igreja numa quarta-feira, fez campanha pedindo a Deus para que ajudasse ela a ir para os Estados Unidos. Essa mulher foi para os Estados Unidos e de lá ela mandou entregar uma oferta nessa igreja. E o homem veio, o marido dela veio com o endereço da igreja, entregou a oferta. E veio o dinheiro que eu tinha falado que a gente ia ter, podia fazer, que ia chegar. Está vendo, queridos? Deus honra. Mas isso não quer dizer que a gente a partir de agora vai começar a fazer campanha de prosperidade, pode vir para essa igreja, pode investir, pode pôr seu dinheiro aqui, porque aqui Deus vai multiplicar, que é igual árvore, né, de dinheiro. Amém, queridos? Estão entendendo? Então assim, Deus honra, assim como Esdras falou, Deus é conosco, mas depois ele não recorreu. É a mesma coisa a gente falar assim, vamos fazer a nosso salão de evento ali, amém, queridos? Vamos fazer o nosso salão? Vamos fazer o nosso salão? Vamos. Aí a gente fala, vamos fazer, que Deus vai prover o dinheiro. Aí nós vamos lá no banco e faz um empréstimo. Peraí, será que o empréstimo é uma provisão de Deus? Para e pensa, tá, irmão? Você pagar juros sobre juro. Então assim, são coisas assim, que a gente tem que trabalhar no coração e falar, olha, ato de fé, a gente dizer, vai surgir, Deus vai mandar, e Deus de fato vai mandar. É isso aí, amém, queridos? Então assim, fica nesse foco, presta atenção nessa questão do testemunho dele, depois você pode ler devagarinho, o capítulo 8, do 21 para baixo, você vai ver que ele registrou a preocupação dele em ser, mais uma vez, dar um bom testemunho com o rei, e dentro de uma atitude de fé ponderada. Eu falei, agora eu tenho que viver isso, né? Por isso que a gente tem que falar menos, tá, irmãos? Fale menos, porque se você falar, você tem que viver aquilo. Por isso que eu vivo uma vida pé no chão, tranquilo. Eu sempre costumo dizer, o que eu prego para vocês eu vivo, então você nunca me vira aqui, não, eu sempre creio que Deus cura, porque já me curou e curou muitos, mas eu uso os meus medicamentos e quero ficar livre deles, e todo dia eu peço, Deus me livra, mas enquanto Ele não livrar, querido, estamos aí à disposição de Deus para servi-lo, amém? Mas com sinceridade, não enganando ninguém e nem enganando vocês. Para a gente concluir ali, dentro dessa questão de enganar, tinha uma irmã
tinha um irmão, um jovem dessa igreja, eu até casei ele, depois ele saiu dessa igreja e foi para outra. A mãe dele tinha um câncer, morando aqui em Patinga, tinha um câncer, tal, conhecia a mãe dele. E de repente a mãe dele mudou para Governador Valadares. E eu fui fazer uma visita lá para a mãe dele, depois de uma reunião administrativa, aliás, uma reunião dos pastores, levei esse camarada comigo e lá eu fui na casa da mãe dele. A mãe dele, muito alegre, me mostrou um panfleto com a foto dela, da igreja dela lá, né, que ela morava lá, mostrando que ela havia sido curada de câncer, e testemunhou a cura. Eu fiquei muito alegre, irmãos, e lembro que peguei o folhetinho, fizeram aquela propaganda, né, com ela sendo curada, para atrair gente. Conclusão, irmãos, não passou aí muito tempo, a mãe dele morreu de câncer. Aí nós fomos lá e ajudamos no sepultamento e tal, e eu guardo isso comigo. O que eu quero dizer para você? Por que dizer que alguém foi curado de algo que não foi? Só para fazer um panfleto, uma propaganda, e encher a igreja de gente que será enganada, porque se não foi curado, não há cura, mas há enganação. Então assim, a gente precisa muito agir, irmãos, dentro de um padrão de sinceridade diante de Deus. Deus pode mover montanhas, pode, quando Ele quiser e não quando eu quiser. Deus pode te curar e pode me curar, pode, quando Ele quiser, só que a gente pede, não é, irmãos? Eu peço para agora. Agora não cai nessa de pensar que Deus vai te curar se Ele não quiser, porque não vai. Ele não vai fazer isso, e ninguém vai obrigá-lo a fazer. Então a gente ora, a gente chora, a gente clama, e eu quero que Ele nos faça aquilo que nós pedimos, mas é preciso ponderar. Então eu guardo isso comigo, dessa mulher lá, que eu peguei no panfleto e fiquei alegre, mas quando ela morreu 2 anos depois, mais ou menos, o que veio no meu coração é, como pode existir uma igreja tão pilantra desse jeito, que faz uma propaganda em cima de algo tão sério, quanto a cura de alguém? O Benildo diz que foi curado, a irmã Ana diz que foi curado, tem mais um punhado aqui que diz que foi curado. Glória a Deus, aleluia, eu creio junto com eles que eles foram curados. Mas a gente fazer propaganda em cima da cura de alguém, para atrair gente para cá, para a gente vender um peixe que a gente não tem, porque se eu disser, vem para cá que você vai ser curado, Deus me livra. Agora eu tenho dito e tem funcionado, né? Quer ter filho? Vem para cá que vai engravidar, e vocês estão vendo que está funcionando. Então enquanto está funcionando, amém, glória a Deus, né? Mas não garanto, mas venha, porque o trem aqui funciona, né? Aqui Deus tem derramado a graça do Senhor. Eu fico feliz, os irmãos têm visto algumas atitudes de fé, mas uma fé sem querer enganar ninguém, tá, irmãos? Então não seja enganado, não pense isso, não pense de Deus o que Ele não vai fazer, para que não haja aí em nós também uma queda espiritual, uma tristeza muito grande. Venha o que vier, eu estou servindo meu Deus, com cura, com doença ou não, e no dia que vier uma doença em mim, que for para a morte, também vou servir ao meu Deus, e vou morrer servindo ao meu Senhor. É o fim de todos nós. Agora aquela ideia, ninguém adoece, ninguém fica pobre, né? Todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que... Não é, isso não existe na Bíblia, Deus não age assim, né? Essa é a verdade. Para a gente concluir, Esdras, irmão, dá clara demonstração de fé ao ir a Jerusalém sem escolta de guardas. Devemos ficar atentos também para que nossas atitudes sejam condizentes com a fé que nós pregamos. Então, pregue só um pouquinho, se você consegue viver só um pouquinho, mas não tenta espichar e mostrar uma fé que você não tem. Primeiro, você vai tombar, porque naquilo que você está enganando os outros, Deus vai te mostrar que não é assim, né? Deus vai te derrubar de certa forma, amém? Deus abençoe a sua vida e te dê uma boa noite em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, bendito é o teu nome, te agradeço mais uma vez pelo estudo da tua palavra e por esta oportunidade. Leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa. Nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, igreja. Vai na graça de Deus. Estaremos juntos no final de semana, se Deus quiser.